Boa tarde. De Olho no Rio está recebendo hoje com muito prazer um membro da nossa comunidade, que é ministro do Tribunal Superior de Justiça, que é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, o ministro Luiz Fux. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e eu sei que você está envolvido, né, numa coisa muito especial, que é tentar agilizar, né, a justiça, fazendo alteração no Código de Processo Civil. Quem o convidou para isso? Aonde está se realizando isso? E o que o senhor está pretendendo fazer? Bom, eu, em primeiro lugar, como membro da comunidade judaica, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa da nova lei que comemora o Dia da Imigração Judaica no Brasil, porquanto, mesmo na minha área de atuação, um dos maiores expoentes que criou exatamente a Escola do Direito Processual Brasileiro foi Enrico Túlio Liba, que era um judeu italiano que se exilou no Brasil da perseguição nazista. De sorte que essas coisas todas têm uma coincidência muito feliz, máxime porque na nossa tradição judaica a palavra justiça tem um significado muito importante. Sedaká, né? É, Sedaká, exatamente. Bom, a nossa comissão, deputado, ela foi criada no Senado Federal. O presidente Sarney, verificando que continuavam recorrentes as críticas contra a morosidade da justiça, ele resolveu não mais reformar o código, mas criar um código novo. Então, ele fez um convite a vários juristas. Eu confesso, inclusive, que nem conhecia os componentes da comissão. Nós já acabamos nos conhecendo no dia da instalação da comissão e ele designou para presidir essa comissão um ministro superior do Tribunal de Justiça. E ele próprio me fez o convite, em razão de ter conhecimento da minha trajetória no meio acadêmico, porque eu sempre que lançava um livro convidava, ele é um acadêmico, e a sua especialidade, né, aquilo que você se especializou, na verdade, foi em legislação processual civil, não é Exato, isso? exato. A minha formação acadêmica é na área de processo civil. Eu fiz os concursos públicos da livre-docência em processo civil e da cátedra também em processo civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você foi aluno de um dos maiores expoentes do processualismo brasileiro, que é o professor José Carlos Barbosa Moreira, não é isso? Eu considero o professor José Carlos Barbosa Moreira tranquilamente, um dos maiores juristas do mundo. O professor Barbosa Moreira é respeitado em todos os continentes. É um homem de uma lucidez ímpar, de uma sensibilidade e de uma profundidade nos conhecimentos científicos que eu me considero até hoje seu eterno aluno. Eu não me esqueço, na sua posse, na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, né, a felicidade e o pronunciamento que ele fez, muito elogioso à sua pessoa. Demonstra que existe ali uma simbiose entre aluno e mestre, né, que vê o seu aluno chegar assim nos píncaros da glória, né, na mesma matéria que ele tanto professou no Brasil. Eu confesso que fiquei muitíssimo emocionado naquele dia, porque o discurso do professor Barbosa Moreira foi um carinho que ele fez na minha alma. Eu sempre militei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas o professor Zé Carlos era o catedrático e o outro catedrático era o professor Hamilton de Moraes e Barros. Com a morte do professor Hamilton, então, eu fiz o outro concurso, mas eu não cheguei nem a ser assistente dele. Eu sempre fui afilhado dele, tanto que ele fez bodas de ouro e eu tive a oportunidade de saudá-lo no Mosteiro de São Bento, com muita transparência, demonstrando todo o carinho que eu e todos os alunos do professor Zé Carlos Barbosa Moreira temos por ele até hoje. E demonstra uma grande qualidade do nosso Tribunal de Justiça, né? Porque nós estamos falando de 3 desembargadores: Hamilton Moraes e Barros, não é isso? José Carlos Barbosa Moreira. Exato. E Luiz Fux, que antes de ser ministro do STJ, foi desembargador no Tribunal de Justiça do Rio. Agora eu gostaria que você me falasse um pouquinho quais são as inovações, quais são as ideias que vocês estão desenvolvendo para fazer com que o processo no Brasil corra de forma mais célere, de forma mais rápida. Bom, aqui, alhures, em todos os países do mundo, a grave crítica que se faz sobre a ineficiência da prestação da justiça diz respeito à morosidade da resposta judicial. Isso ocorre nos sistemas do civil law e do common law. E decorre exatamente do excesso de liturgias, do excesso de recursos
e também de uma repetição reiterada de ações iguais que deveriam ter uma solução idêntica para todos os cidadãos. Como a ideologia da comissão é exatamente a celeridade, e isso demanda uma série de técnicas para tornar o processo mais ágil, basicamente, nós primeiro eliminamos uma série de recursos sem que houvesse qualquer violação da ampla defesa. E a estratégia foi a seguinte: a parte ela tem que, digamos assim, apostar um pouco no resultado final do processo. Então pode ocorrer que a parte pleiteie a realização de uma prova e, a despeito de o juiz não deferir essa prova, ela venha ganhar a causa. No sistema atual, a cada manifestação do juiz, ela pode recorrer. A proposta da comissão é que ela aguarde o final do processo para oferecer um só recurso, manifestando todas as suas irresignações que ocorreram no trâmite processual. Ou seja, acaba o agravo? Nós acabamos com o agravo de instrumento. A proposta da comissão é terminar com o agravo de instrumento. Só deixá-lo... Agravo retido? Para não, nem retido. Só deixamos o agravo de instrumento para as denominadas providências de urgência, porque aí realmente é antitético você imaginar que se possa aguardar numa tutela de urgência para recorrer só no final do processo. Normalmente essas liminares, elas causam um efeito muito enérgico na esfera jurídica da outra parte. Então a recorribilidade das providências de urgência é imediata. Suponhamos que haja um número de 30 mil ações discutindo a cobrança de uma determinada tarifa que se aplica a todo o território nacional. Esse absurdo que nós estamos vendo aí da cobrança, por exemplo, da taxa de luz no município do Rio de Janeiro. Pois é. Então, a taxa de luz no município do Rio de Janeiro. Suponhamos que cada carioca resolva promover uma ação para discussão da taxa de luz no Rio de Janeiro. Uma população imensa, se várias ações forem propostas, é bem possível que um juiz, dando a sua independência jurídica, entenda a legítima taxa e o outro não. Então, nós teremos dois cidadãos do mesmo município com soluções jurídicas diversas, violando o princípio da igualdade apregoado pela Constituição, talvez uma das mais importantes cláusulas pétreas. Esse incidente de coletivização da demanda proposto pela comissão, ele vai representar exatamente uma fórmula capaz de aglomerar num só processo todas essas pretensões. E como é que isso vai ocorrer? O juiz qualquer juiz pode eleger uma demanda representativa dessa controvérsia múltipla. Provoca o Ministério Público para que promova uma ação coletiva cuja decisão vai valer contra todos, que se denomina, na prática judiciária, em razão da influência latina, de uma decisão que é oponível erga omnes, contra todos. No momento em que o Ministério Público promover essa ação coletiva, todas as ações individuais ficam paradas, aguardando a solução daquela decisão coletiva. Esse processo coletivo terá uma ampla defesa oferecida ao Ministério Público ou ao órgão que vai veiculá-la. Nós estamos ainda... Defensoria Pública poderia ser? Também, né? Nós estamos também pensando na Defensoria Pública, que também tem toda a legitimação institucional para esse fim. Então, esse processo com ampla defesa vai percorrer todos os graus de jurisdição, chegará aos tribunais superiores e, uma vez decidida aquela causa, ela se aplica a todos os processos individuais. Então, nós não teremos, como hoje, oportunidade de julgarmos igual 250 mil ações. Nós não teremos as 250 mil ações, nós vamos ter uma ação que fará, às vezes, de milhares de outras ações. Só isso é uma fórmula de agilização da prestação judicial. Quando ela se judicial. tornar coisa julgada, ela vai se tornar coisa julgada para todos aqueles procedimentos que estão ali. Não, e para todos os cidadãos, quer tenham ingressado em juízo, quer não. Ou seja, o que nós estamos falando é de uma reforma profunda, né, na maneira de tratar os processos no Brasil, né, através de uma reforma na lei processual que pretende dar mais agilidade, né, de forma que a justiça seja feita de forma mais rápida e mais efetiva. Eu quero lhe parabenizar por esse trabalho, por essa iniciativa e saiba que você poderá contar comigo na Câmara dos Deputados para defender essa ideia e para que a gente tenha o mais rápido possível essa lei aprovada. Ministro Fux, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado pela sua presença e vamos trabalhar juntos nessa lei. Um bom prazer.